Vamos começar a fazer o nosso evangelho, que já estamos na hora. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-vos-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o apóstolo. Nada melhor que começar com essa máxima, que fora da caridade não há salvação. O tema de hoje tem tudo a ver com isso, né? E a gente vem falando sobre isso desde sempre. Desde que a gente entra numa casa espírita, a gente escuta essa máxima, fora da caridade não há salvação. E a gente escuta que a caridade tem várias faces, né? Não só a caridade material, mas a caridade do gesto, do sorriso, do abraço, da palavra, do consolo. São tantas as formas de sermos caridosos, né? São tantas as oportunidades que temos. Será que já aproveitamos todas elas? Talvez. Talvez sim, talvez não. O importante é que nós saibamos observar essas oportunidades e elas se fazendo presentes, que nós possamos ter a boa vontade dentro de nós, o despertar para essa atitude caridosa. A gente pode começar fazendo o que é possível, né? A caridade material, o trabalho voluntário. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo o impossível, a gente vai estar querendo fazer mais do que a gente se acha capaz. E a gente consegue, sim. E essa caridade, eu acho que tem a ver com o nosso tema, que hoje a gente vai falar sobre transtornos mentais e obsessivos, né? O tema é pesado, é um tema difícil até da gente encarar, né? Mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que ter essa consciência que existe isso no meio de nós e a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas, a entender por que essas pessoas passam por esse processo e quem sabe talvez a ajudar essas pessoas, né? Então vamos agradecer a essa espiritualidade amiga, amorosa, que nos acolhe, que nos envolve, pedindo
que expandam as nossas consciências para o conteúdo que queremos trazer na tarde de hoje, que desperte em nós esse movimento de amor ao próximo, para que possamos pôr em prática essa nossa vontade, muitas vezes abafada pela nossa falta de coragem, que possamos então ser envolvidos por todos esses benfeitores que se encontram presentes e que essa espiritualidade fique conosco durante a nossa aula, graças a Deus. Hoje a gente vai começar o capítulo 6, né? Transtornos mentais e obsessivos. São 3 aulas, é o último capítulo. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Eu não gosto desse negócio aqui. Eu gosto de encostar aqui, ó, porque fica no mesmo tom, né? E esse negócio aqui fica incomodando. Então, a gente vai falar do capítulo 6, transtornos mentais e obsessivos. É o último capítulo, em 3 aulas. É o último capítulo que a gente vai estar falando desses assuntos, assim, que a gente tem que conhecer, mas que não são tão, né, agradáveis. Daqui para frente, né, do 7º em diante, aí vai ser só alegria, só coisa boa. A gente vai vir super contente para as aulas. Falando sobre esse tema, né, sobre os transtornos mentais e obsessivos, né, eu lembrei de uma historinha para contar aqui. Vou começar até com ela. Eu não ia falar lá não, mas vou falar. Me veio a ideia de falar. Na era glacial, os porcos espinhos, eles se juntavam para não morrer de frio. Mas a violência era tão grande com a qual eles se juntavam que eles acabavam se matando pelos espinhos uns dos outros. Então eles decidiram não mais se juntarem, permanecerem afastados. E as mortes eram maiores ainda, porque sem o calor de um com os outros, eles morriam. Então eles chegaram à conclusão que para se aquecer e não morrer, bastava que eles se juntassem de uma forma mais tranquila, com menos violência. E assim eles conseguiam passar pelos invernos com alguns machucados, mais vivos e mais aquecidos. Qual é a moral dessa história? Alguém se habilita? Não? Ninguém entendeu ou ninguém quer falar? Só para saber. Mais alguém? Esse é um ponto de vista. Eu vou dar um outro ponto de vista. Oi? Não estamos sós, e isso precisamos uns dos outros, isso, precisamos respeitar o espaço do outro, isso também. Mas eu diria que, eu trazendo essa história para a aula de hoje, eu falaria sobre os diferentes. Porque os transtornos mentais e obsessivos, para a gente, tornam o outro diferente. E a nossa tendência é o quê? Quando a gente lida com o diferente? É se afastar, né? Isso mesmo, é a distância. Então, por que a gente não tenta fazer como os porquinhos, né? Mesmo sabendo que muitas vezes nós vamos ter pequenos machucados, com certeza é mais vantajoso para a gente como ser humano, o aprendizado é muito maior, se a gente se aproximar dessas pessoas. Elas podem não corresponder exatamente às nossas expectativas, mas com certeza elas vão nos enriquecer de alguma forma. Porque aprender a lidar com o diferente também é um objetivo nosso. Sair da nossa zona de conforto é um desafio que faz a nossa transformação. Porque enquanto nós estivermos na nossa zona de conforto, nós não estamos mudando nada em nós. E o objetivo não é esse, né? O objetivo é o quê? É evolução. E a gente só evolui, lembra?
O que precede a evolução? A crise, né? As nossas questões, os nossos conflitos, né? Encarar os conflitos de frente. Então, eu trouxe, para começar aqui a aula, olha, imagens para a gente estar avaliando. A primeira delas, a aula começa assim, mas vai melhorar, tá? Vai melhorar, eu prometo. É porque a gente precisa enfrentar o desconhecido. Isso é desconhecido para muita gente. A gente tem uma noção. Mas por que eu fiz questão de trazer a fotografia? Para trazer para a realidade. Para não ficar uma coisa assim, vaga, palavras. Ó, existe sim, existia lá, ó, o abandono. O que eram isso? O que era isso? Esses doentes eram abandonados em manicômios. Suas famílias deixavam eles lá, porque eles eram, a doença mental, ela era vista como uma punição divina. Se era um castigo divino, se Deus estava castigando aquele ser, nós, seres humanos, íamos ter algum tipo de motivação, compaixão para com eles? Não, a gente ia deixar eles como? A própria sorte, né? Então, a gente podia ver essas pessoas tratadas como animais, sem nenhum recurso mais específico em relação à doença. Eles eram mantidos vivos, simplesmente. Olha, eles eram amarrados aos leitos. E permaneciam assim, muitos deles, sem a possibilidade de locomoção. Difícil, né? A gente pensar que podia ser um parente nosso, ou a gente. Não é difícil? Camisa de força. Já imaginou se colocar numa situação dessa? Você ser amarrado, amordaçado muitas vezes também. E o eletrochoque? Que existia. Isso era um tratamento. Olha lá. Sem identidade. Às vezes eram números. Muitos deles ficavam enjaulados. Isso aconteceu, gente. Isso não é filme. Eu não lembro se... É porque assim, eu assisto muito filme, mas eu sou péssima para guardar nomes. Então não é da minha época. Não é nem... Há muitos anos? Eu sou da época da Xuxa, você fala muitos anos, eu não assisti. Remédio, né? Uhum. Houve uma evolução, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Não gosto do Rodrigo Santoro. Ele me perseguia tanto assim, então não assisto o filme dele. Paulo Coelho, eu li uns livros dele. Então, vocês devem conhecer, né? O Pinel, em Botafogo, né? Então, é um manicômio, né? E deve existir uma diferença entre manicômio e... Não, eu esqueci o nome agora. Não, mas tem outro nome. Não, além de manicômio... Hospício, isso. Então, o nome foi dado por causa dele, né? E lá se encontram pacientes com problemas mentais, né?
Então ele, em 1873, ao ser nomeado diretor do hospício de La Bicêtre, não sei se é assim que se fala, mas enfim, libertou 53 pacientes esquizofrênicos encarcerados. Eu já percebi que o slide que eu fiz não é o que está aí, né? Deu um problema aqui de... tá comendo, ó, tá vendo a frase? Tá saindo fora. Será que... Hã? Ai, então tá, não foi assim que eu fiz, mas tudo bem. Então a gente vai tentando se adequar aqui. Bom, eles eram encarcerados em jaulas e alguns deles por mais de 10 anos, né? Então o Pinel, ele vem mudar essa concepção. Ele vem tratar os pacientes como seres humanos, não mais como... sei lá o que a gente pode caracterizar aquilo, né? Como que? Como... sei lá, acho que como excluídos, né? Como rejeitados, né? Então ele vem dar dignidade a esses pacientes. Então, vamos fazer de conta, tem um slide ali. Ele vem dar... voltou. Ele vem dar... Gente, mas vai ficar muito estranho, tudo cortado assim, né? Aqui ficou faltando. Bom, mas tudo bem, vamos lá. A esquizofrenia era considerada incurável, punição divina. Eu falei sobre isso agora, né? Então, assim, imagina, se Deus está punindo aquele ser, você vai tratar de outra forma? Um familiar seu? Não, né? Então, eles tomavam as atitudes que eles achavam coerentes com a punição de Deus, que era largar o familiar lá, a sorte dele. Nem visitavam, o paciente ficava lá até morrer porque a pessoa entra em processos, né? Ela vai somatizando a esquizofrenia, a depressão, para de comer, vai ficando subnutrido, né? Vai piorando o quadro até a hora que a pessoa morre. Muitos desses pacientes, se você vê as fotos, são magérrimos. São pele e osso. Eles perdem o gosto pela vida. Eles perdem a identidade. A gente vai ver isso. Diga. Qual é o filme? Nise da Silveira. A Glória Pires faz o papel da médica. Assistam. Então vamos assistir, depois a gente comenta. Considerado o pai da psiquiatria, aplica terapêuticas a fim de minimizar os males decorrentes da grave psicose, dando esperança, restituindo a dignidade e o sentimento de humanidade. Lentamente passam a ser vistos como pacientes e não mais como merecedores de extinção. Então foi isso que aconteceu. Ele deu aí o pontapé inicial para mudar essa situação. No livro, né, Joana vai falar sobre várias personalidades da época. Eu peguei algumas para não ficar muito chato, né, a gente ficar falando, depois é só ler no livro. Quem tiver interesse, está lá. Ou então bota no Google alguma coisa a mais que dá para saber mais sobre essas personalidades. Jean-Martin Charcot utilizou hipnose identificando somatizações, conflitos profundos, alterações da personalidade, personificações múltiplas. Então, eles começam aí, isso, se eu não me engano, é por volta de 1890. Eles começam a ter curiosidade, a ter motivação para procurar as causas da doença, saber como a doença funcionava, que tipo de tratamento ia ser imposto ali, né? Então, vários deles vão estar
vão estar contribuindo nesse momento para essa mudança, para a gente poder chegar até o ponto de hoje. Olha, para quem não veio, para quem veio a aula passada, que não assinou a lista de presença, a lista pode estar com um xizinho, bota um P por cima, a secretaria orientou, tá? Então, voltou? Então, William Grisinger atribuiu às problemáticas fisiológicas a responsabilidade pelos distúrbios mentais, através dos princípios fundamentais. Os distúrbios mentais devem ser classificados e, para serem devidamente tratados, é necessário que investiguem as suas causas nas enfermidades dos órgãos. Quer dizer, outro caminho, né? Então, vários psiquiatras foram buscando, cada um se especializou, né, num segmento para tentar buscar um tratamento para essas pessoas e para entender a doença, que até então era totalmente desconhecida. Você está tentando consertar, é isso? Ah, que joia, obrigada. Então, a contribuição grandiosa de Freud, Jung, Adler e Bleuler tornou mais compreensíveis os mecanismos da psique e mais claras as percepções em torno das alucinações, das demências e da loucura. Quer dizer, Jung, Freud, eles já estão passando, me corrija se eu estiver errada, tá? Tem psicólogo aqui que eu trouxe, que eu não sou boba. Então, assim, me corrija se eu estiver errada. Eles aqui estão tratando o inconsciente. Sim? Sim, então estou certa. Né? Então já é um outro caminho, uma outra abordagem também. O cérebro, aí também dividindo, né? Emil Kraepelin e Jürgen Jackson. Eles estão dividindo lá. O cérebro é responsável, eles fizeram pesquisas, os dois, e os seus seguidores, né? Eles trabalhavam em grupos. O cérebro é responsável por faculdades e funções complexas, desmistificando os hemisférios e o seu corpo caloso, possibilitando as modernas neurociências a identificação das sinapses, né? Quer dizer, eles começam a analisar. Hoje a gente vai falar de obsessão, né? de transtornos mentais obsessivos, e tem um obsessor do slide, que eu fiz certinho, gente. Estava perfeito. Aí tem um obsessor do slide, que é só para ficar mais fácil, que é assim. A Tati teve um imprevisto, o Adolfo está sendo substituído, e o slide está com problema, mas está tudo certo. E eu vim falar sobre transtorno mental e obsessão, mas está tudo certo, porque vai dar certo, né? Que a espiritualidade ajuda a gente, né? E vocês também, né? Que são parceiros, né? Então, vamos lá. E aí, a gente ouve falar de experiências com choques de insulina e metrazol. Esse Sackel é que introduziu isso. E nos Estados Unidos e em outros países, foi em grande parte esse tratamento substituído pelo choque eletroconvulsivo e outras formas de tratamento. Então, eles começaram a pesquisa, foram identificando, né, os hemisférios, como é que funcionavam as sinapses, mergulharam no inconsciente, deram eletrochoque, e aí descobriram experiências com choque, e aí passaram para o eletrochoque, e foi havendo uma progressão nisso aí, né? Eles foram progredindo. Eles foram progredindo, estou esperando, até os dias de hoje que os tratamentos, né? Eu vou me antecipar um pouco para fazer, meu Deus, para fazer hora. O que acontece? Até os dias de hoje, onde a gente nota que, eu não sei, eu vou até perguntar, quem tem na família ou conhece alguém com problemas mentais ou esquizofrenia? Eu conheço.
Olha, você vê que grande parte aqui conhece, né? Ou tem na família. Hoje a gente já não vê mais essas situações. Hoje já é possível um convívio familiar, um convívio na sociedade, né? Com os medicamentos, que nós já evoluímos para isso, o acompanhamento psiquiátrico, né? Então eles associam o acompanhamento com a medicação e essas pessoas já podem. Nós vamos chegar lá, tá? Aguarde. Nós vamos chegar lá, vamos fazer uma evolução na aula e essa resposta vai ser respondida. Eu não quero falar agora para não me antecipar, porque tem um caminho, tá? Quê? A esquizofrenia é um distúrbio, isso nos dias de hoje ela é vista assim, é um distúrbio que engloba várias formas clínicas de psicopatia. O que acontece? Eu não sou da área médica, então eu coloquei aqui o que significa essas coisas para a gente poder entender, porque senão fica uma coisa meio, né? Então, psicopatia, comportamentos antissociais e amorais, sem demonstração de arrependimento ou remorso, incapacidade para amar e se relacionar com outras pessoas com laços afetivos profundos. Egocentrismo extremo e incapacidade de aprender com a experiência. Então, ele é um distúrbio que engloba essas várias situações e distonias, que são distúrbios neurológicos dos movimentos caracterizados por contrações involuntárias e espasmos, né? Não é fácil não, gente, mas vamos lá. Predomina a característica identificada como dissociação. É um estado agudo de descompensação mental, no qual certos pensamentos, emoções, sensações e memórias são ocultados por serem muito chocantes para a mente consciente integrar. Foi? E a sintonia das funções psíquicas, disto decorrendo fragmentação da personalidade e perda de contato com a realidade. O que acontece? Aqui, Joana diz pra gente que muitas dessas pessoas trazem uma culpa dentro dela. Culpa de encarnações que viveram no passado. Respondendo você aí um pouquinho só. De situações que viveram no passado, né? Situações que foram de encontro com as leis divinas. Então, essas pessoas se comprometeram, certo? E dessa forma, ao encarnarem e se defrontarem com essa situação, elas se colocam numa situação de fuga. Elas fogem da realidade. Chegando até, ela fala, até ao autismo. Tá. Aqui já foi, né? Então, à medida que o paciente vai se conhecendo melhor, se equipa de recurso para vencer o lado sombra da sua personalidade em conflito e perturbação. Desde que não se encontre em período de agressividade, o paciente pode permanecer no lar, mantendo vida social. Falei sobre isso, né? Passando a identificar outro tipo de realidade, vai se adaptando, experienciando o prazer da convivência com as demais pessoas. Isso a gente está falando de um modo geral dos transtornos mentais, né? É fundamental, né? Porque como é que a pessoa vai melhorar ou vai entender o que está acontecendo com ela se ela não se conhecer? Então, eu acho que o trabalho que é feito pelos psiquiatras é esse, de autoconhecimento, de você poder identificar o que dá o gatilho para a crise, né? O que traz essa coisa que vem dentro do paciente, o que motiva isso? Então, ele se conhecendo, ele podendo identificar isso, ele vai saber lidar melhor com essa situação. E vai conseguir, dessa forma, ao invés de ser agressivo e de não querer contato com ninguém, de se isolar, ele vai conseguir conviver com a família, vai conseguir conviver na sociedade. Vai mudar esse quadro, que não acrescenta nada na vida dele, né?
sempre, né? Por isso que a gente fala tanto da reforma íntima, do autoconhecimento, né? Porque como é que você... a gente, quando fala assim, é super fácil e lógico, né? É super lógico. Como assim? É óbvio, né? A gente precisa se conhecer, saber quais são os nossos conflitos, as nossas dificuldades, fazer um movimento, mudar isso, pronto. Não é assim, né? Primeiro que é muito difícil a gente reconhecer os nossos conflitos. É muito difícil. Por isso que eu falo da coragem, né? É difícil, a gente precisa de muita coragem para se olhar, aquele exercício que eu falei do espelho. Não é fácil não, coloca lá o espelho, se olha dentro do seu olho e pergunta: quem sou eu? E aí, lembra, a gente fez em várias aulas, quem sou eu, depois, quem sou eu quando ninguém está olhando? O que eu faço para mudar alguma coisa, né? Que está longe de mim, que não está me afetando diretamente, né? Porque eu acho que não me afeta diretamente. Eu esqueço que tudo está interligado. Que o que acontece lá longe vai vir como uma onda e vai chegar até mim, né? Então eu trouxe 2 exemplos de seres com esquizofrenia para a gente analisar como é possível o convívio na sociedade e qual é a dificuldade deles. O de lá, vocês conhecem, todo mundo conhece, é Van Gogh, né? Ele tinha alucinações, tornava-se violento nesses episódios. Ele não conseguia pintar, ele não conseguia se relacionar, ele ficava recluso. Ele cortou parte da própria orelha e ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Uma das patologias que ele tinha, né? Mas ele tinha outras também. Ele viveu lá de 1850 a 1890. E tem esse exemplo aqui. Quem viu o filme Uma Mente Brilhante, né? Esse filme é maravilhoso. Quem não viu, veja. É maravilhoso. Ele é um exemplo de esquizofrenia. Ele é retratado no filme. O filme retrata, ele é baseado em fatos reais sobre a vida desse matemático aí, o John Nash. Ele é matemático e economista. Ele teve um prêmio Nobel em economia em 94 e outro em matemática em 2015. Ele faleceu em 2015 num acidente de carro, tá? E ele disse, olha lá o que ele disse: saí do meu pensamento irracional sem nenhum medicamento, além das mudanças hormonais naturais do envelhecimento. Escreveu ele em 96. Para quem viu o filme, quando tomava os medicamentos, ele não conseguia trabalhar. Ele não conseguia fazer uma fórmula, produzir nada, pensar nada. E ele era casado, tinha uma filha, né? E ele acho que uma vez até agrediu, enfim, numa crise, né? Sem querer. E ele faz um acordo com a esposa dele, que é esse. Para ele trabalhar, que ele queria muito trabalhar, era a razão maior da vida dele, ele deixa de tomar os medicamentos. E consegue, ele se vence. Então, com certeza ele fez esse processo de autoconhecimento. Ele mergulhou dentro dele e identificou que ele tinha um problema. E aí a luta foi dele com ele mesmo. A motivação dele era o quê? A matemática. E ele deixou um legado assim maravilhoso. Então eu trouxe 2 exemplos. Que é uma expressão artística, né? Não tem nem o que falar. E o outro com 2 prêmios, né? Prêmio Nobel, quer dizer, não é para qualquer um, não. Aí nós vamos entrar no transtorno esquizofrênico. Alienação mental, que traz um tormento de grande porte, a distorção da realidade, a falta de compreensão existencial, que gera revolta, animosidade em tudo e todos. Quer dizer, a pessoa
sofre, tem um sofrimento imenso, ela não sabe o que é realidade, o que não é realidade, ela não entende os processos, né? Ela fica completamente fora de si. E isso gera nela um tormento muito grande. E talvez a agressividade seja uma defesa, certo? É uma defesa, porque como a pessoa perde totalmente o referencial, é como um animal, quando se sente acuado, ele não ataca, é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa perde o referencial, então ela se defende de tudo e de todos. Olha lá, é um mecanismo inconsciente de defesa. Enfrenta as situações com agressividade, sem ideia das consequências. Ela não tem nem noção do que as atitudes dela vão representar. Não tem a menor, é como se fosse uma criança que não sabe. Então não é por maldade, né? O esquizofrênico, ele não tem maldade, ele é fora da realidade. Distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. Eu fico pensando, né? Quando eu estava estudando, eu fiquei pensando sobre isso, né? Me colocando na situação, eu gosto de fazer esse exercício. Imagina você, porque não é, são várias questões, né? Você ouvir vozes, né? Você se sentir perseguido, porque a esquizofrenia tem várias ramificações, sei lá se eu posso falar assim, né? É difícil você falar de uma coisa que você não... Né? Tem vários caminhos aí. Então, a pessoa se sente perseguida mesmo, acha que tem alguém querendo matar ela, e ela vivencia aquela situação como real, né? Ouvir vozes. Imagina, você ficar ouvindo vozes, faz isso, fala que mata essa pessoa, bate ali no outro e não sei o quê. O tempo inteiro. Você imagina que coisa aflitiva, que situação complicada de se vivenciar? Quer dizer, como nós... e tem um detalhe. Se nós nos julgamos imunes a isso, não somos, viu? Porque isso pode acontecer em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. Não é porque a gente hoje está são que a gente não corra o risco de se tornar um esquizofrênico. Porque a gente vai ver que também existem várias... Oi? Alguém falou? Não, níveis não. Existem várias coisas que podem levar à esquizofrenia. A gente vai ver mais para frente. Isso. A gente vai ver aqui. São vários momentos da vida. Adolescência, menopausa, andropausa, né? A menstruação, situações graves de divórcios, ou a morte de alguém onde você tinha muito apego àquela pessoa, né? Então, algumas situações, elas startam esses processos. Eles podem ser lentos ou não, né? Então, assim... no adolescente, a gente vai trazer aqui algumas... Não é só em adolescente. Não é. A gente pode... Então, assim, é bom a gente saber, ter conhecimento, porque para a gente mudar o nosso olhar, né? Esse nível no adolescente que você está perguntando? Sim. Principalmente no adulto. Sim, não tem idade. Sim. A gente vai ver, são várias as situações. Fala, Vera. Tem o id, o ego e o superego. Controle entre essas instâncias, e eles não têm. É como tudo se misturasse, virasse uma coisa só.
né? Isso não a nível espiritual, porque a nível espiritual a gente já pode dar um passinho maior, mas eu não vou deixar você falar. Entenderam o que ela falou? Existe uma confusão entre o id, o ego e o superego nessas pessoas. Fica tudo misturado, né? Bom, aí, olha lá o que você estava falando. No adolescente, a gente percebe alterações na área da afetividade, estados de regressão e hipocondria. Joana traz isso pra gente. E no adulto, vícios e dependência alcoólica, perda da sensibilidade afetiva, da lucidez racional lógica, conflitos íntimos, tormentosos, delírios e agressividade. Então, são as situações que a gente pode detectar aí a esquizofrenia. A mente distorcida, a realidade mágica perturbadora, quadros terrificantes, violência como consequência do terror, né? É só a gente se colocar na situação. Sua mente pensando mil coisas, onde não existe, as ligações não são feitas, né? Não existe um raciocínio sequencial, é tudo misturado. A realidade é mágica, quer dizer, eles podem imaginar aquilo, qualquer coisa. Quadros terrificantes de perseguição, de monstros, de situações que eles não têm o menor controle. E aí a agressividade, a violência como medo, como consequência desse medo que eles enfrentam. A apresentação, de um momento para o outro ou lentamente. Alterações afetivas enquanto ainda se expressam relativamente bem as faculdades intelectuais. Sintomas, distúrbios morais, atos delituosos, despersonalização, perturbações da conduta, maneira bizarra e esdrúxula, traduzindo a desagregação mental. E tipos de perturbações, rigidez, desagregação do pensamento, incoerência, ideias delirantes e perseguição. Tá? Eu acho que isso aí é meio autoexplicativo, né? É mais para a gente tomar ciência. E aí ela traz lá para a gente, a tese sullivaniana, menos os casos orgânicos. Esquizofrenia é um distúrbio nas relações interpessoais que se constitui a partir de intercâmbios humanos desfavoráveis no início da vida, consistindo em um estado de pânico ante a realidade. Desse modo, fugindo o paciente para o autismo. Falamos sobre isso. Agora vamos ver os outros aspectos. Alguém que queria saber, né? Alguém acho que comentou sobre isso aqui agora na aula. Vamos lá, tem as heranças genéticas. Aí eu fui num livrinho dela, num outro livrinho dela, pesquisar isso para não ficar só assim, herança genética, para a gente saber o que é isso, né? Impõe o desvio psicótico profundo, graças às impressões vigorosas registradas nos genes, desde os primórdios da concepção. Olha aí, onde que vem? Lá no gene. Essa terrível afecção mental responde pela falta da associação de ideias, pelo desleixo e abandono do si em transtorno grave de conduta. Ela fala, as enfermidades infecto-contagiosas, prejuízos que impõem aos neurônios cerebrais e às suas sinapses, que se desconectam, tornando-se incapazes de enviar as mensagens corretamente de um ao outro, nessa cadeia complexa de informações que transitam através de suas delicadas conexões. Já é uma outra forma, né? A primeira vem no gene, e aqui depois que a pessoa tem a doença, é que você tem o problema das sinapses. Elas já não se conectam mais. Então, já é uma outra maneira, né? Vamos à outra. Traumatismo craniano. Produzem efeitos equivalentes, perturbando o raciocínio do paciente e afastando do convívio da sociedade. Fenômenos orgânicos. Promovem grande tensão, como aqueles considerados críticos, tais a puberdade,
O catamênio, que é a menstruação, a menopausa e a andropausa, são arrolados como responsáveis também pelas manifestações lentas e contínuas do transtorno esquizofrênico. Então, aí, além daquilo que motiva, né, além do período, ainda tem o processo, que nesse caso é lento. Fatores exógenos, que dizem respeito aos eventos da vida, especialmente nos indivíduos de compleição moral frágil ou marcados por graves distúrbios familiares, sociais, de trabalho, de relacionamento afetivo, que os predispõem às fugas espetaculares para quase o autismo. Isso não está no livro, eu trouxe de um outro livro dela para estar agregando aí, para a gente saber que existem essas outras formas também. Consciência, tá no livro, ó, Triunfo Pessoal, tá, de Joana de Ângeles. Consciência de culpa das ações vivenciadas em existências anteriores, quando a delinquência assinalou o desenvolvimento do self explorador, que somente utilizou dos amigos e conhecidos para os explorar, traindo-lhes a confiança ou covardemente destruindo-lhes o corpo em horrorosos crimes que não foram justiçados. Esculpiram nas tecelagens vibratórias do corpo perispiritual a responsabilidade infeliz, que ora ressurge como cobrança, necessidade de reparação, impositivo de reequilíbrio, de recomposição social, familiar ou humana. Isso tem a ver com a pergunta que você me fez. Esclareceu? Então tá bom. Então a gente vê que quando a gente não conhece no estudo, a gente não entende que pode ser esses vários tipos de motivação, né? A gente pensa que a pessoa surtou um dia, a gente até fala, né? Fulano surtou, teve um surto. Mas pode ser um comprometimento de vida passada, né? Pode vir no gene, pode ser depois de uma doença. Então, por isso que nenhum de nós está livre. Isso pode acontecer em qualquer momento, a qualquer momento. Pode. Eu não sei nem se existe esse tipo de estatística, para ser sincera. Assim. Eu não fiz esse tipo de pesquisa, mas também nem sei se existe. Porque, você viu, são vários motivadores, não é só menopausa, andropausa. Você tem aí os motivadores. Para mim, eu não sei, é a minha opinião, tá? Isso não foi Joana que disse, nem nada. Mas, na minha opinião, os fatores como situações limites são mais motivadoras até do que a menopausa e a andropausa. É minha opinião, né? Porque eu acho que quando você está numa situação dessas de perdas, né? Perda de um ente querido, perda de um trabalho muito importante para você, ou um divórcio, são gatilhos, né? Que se a pessoa não souber lidar com isso, é uma porta bem aberta para várias enfermidades. Então, por isso que Joana traz isso também, né? Traz essa enfermidade, porque ela, pelo que eu entendi do que eu estudei, ela pode ser mais comum do que a gente imagina. Ela é uma doença que pode ser silenciosa, né? Ela pode passar anos ali amortecida, né? E ela pode também aparecer de repente. Então, ninguém está imune, né? Você tem momentos, etapas que você pode adquirir, você pode ter situações. Eu acho que o principal dessa conversa, toda dessa aula, é a questão do autoconhecimento mesmo, como a gente sempre fala aqui. Como é importante esse autoconhecimento. Como é fundamental a gente olhar para dentro da gente e procurar. Porque muitas vezes não está assim fácil. A gente tem que cavucar, procurar. O que está me incomodando? Né? O que está me fazendo... o que está me deixando tão angustiado? O que está me deixando triste? O que está me trazendo tanta alegria e depois... Por que eu tenho tanta alegria e depois eu tenho tanta tristeza? São várias situações
porque a gente sabe que o ideal é o equilíbrio, né? A gente sabe que ninguém é feliz o tempo todo, nós temos momentos de felicidade, temos momentos de dificuldades, de conflitos, né? O importante é a gente saber avaliar essas situações. Isso está normal? Está dentro de uma... Eu estou triste, tá, tudo bem. Morreu uma pessoa, né? Desencarnou uma pessoa muito querida para mim. Eu estou triste. É normal. O período de luto é normal. O período do afastamento é difícil. Até para a gente que é espírita, que sabe que a vida continua, é um momento difícil. Mas existe um limite para isso. Né? Existe uma normalidade. Quando a gente percebe que a situação está extremada, está uma coisa, né, fora do normal, a gente precisa se perguntar, precisa procurar ajuda, precisa não ter vergonha de pedir ajuda. Pedir ajuda é sinônimo de humildade. E também, a gente também pode estar do outro lado. A gente pode estar observando se quem convive com a gente está nesse processo também. Né? E ajudar essas pessoas. Fala, André. Faço ideia. A pessoa foi demitida e destruiu uma sala inteira do seu trabalho. E os seguranças não tinham força para contê-la. Isso acontece porque a pessoa, quando está em surto, como a gente viu aí, potencializa muito a força, perde completamente a noção do que está fazendo e das consequências daquilo que está fazendo. Não dá para a gente avaliar se essa pessoa, ela é esquizofrênica, ela pode ter tido um surto naquele momento. Agora, é preciso avaliar depois o comportamento dela para ver se ela, consegue ser diagnosticada como esquizofrênica, né? Pensamentos esquizofrênicos podem ser decorrentes de sofrimento, falta de esperança de cura, rejeição social, solidão, experimentadas nas doenças infecto-contagiosas, tuberculose, AIDS, sífilis, as sexualmente transmitidas. Lei da afinidade, comprometimento frente às leis divinas, resgatam juntos os débitos acumulados, mesmo grupo familiar. Surgem os ódios, as perseguições, os castigos, desencadeando reações psicológicas predisponentes ao distúrbio grave. Já falamos sobre isso, né? Quer dizer, quando o indivíduo ele se compromete frente à lei divina, em algum momento vai ser dada a ele a oportunidade de reparação. E aí vem... na mesma família, daí esses ódios que não se entendem, né? A criança nasce, de repente ela tem uma aversão àquele pai, é uma coisa que ninguém consegue explicar. Consegue sim, o espiritismo explica dessa forma, né? São as nossas reparações, os nossos resgates, né? Eu fiquei gaga de repente. O paciente... Não tem gagueira, não esquizofrenia. Então, não estou esquizofrênica ainda. Não vi lá nada dizendo de gagueira. O paciente esquizofrênico é um espírito que perdeu o endereço de si mesmo, carregado de culpas transatas, que procura refugiar-se na alienação. Culpas transatas, culpas de experiências passadas. As raízes da loucura e suas variantes estão fixadas no cerne profundo do ser, né? Lá no euzinho, lá dentro. Acho que o Medinesp vai ser muito bom, que vai tratar de todos esses assuntos. Quem tiver oportunidade de ir no Medinesp, começa hoje. A uma palestrante que veio aqui há muito tempo, ela não vem. A Nete Guimarães, se não me engano. Sim. É psiquiatra, né? Eu acho que ela vai
episódios. Se transformar em psicoses sérias, né? Que é esquizofrenia, outros tipos de patologias mais severas que precisam de internação, que não precisam. Ela explica assim, sabe, correlacionando com a reencarnação, que é mais fácil da gente entender, é muito legal. É. Vale a pena ouvir no YouTube a Anete falando. Nossa amiga aqui, colaboradora, está dizendo para a gente, para quem tiver interesse, ver no YouTube, a Anete Guimarães, que ela tem palestras sobre esse tema muito interessante. Manias e suspeitas, insegurança e complexos de inferioridade ou superioridade, narcisismo, timidez, tormento sexual, estão centrados em comportamentos anteriores do espírito, que defraudou os códigos da vida, mesmo sem conhecimento dos demais. Essas e outras problemáticas derivam de processos reencarnatórios mal sucedidos, reaparecendo como oportunidade de liberação dos erros e identificação com a vida em equilíbrio. Importante que o ser humano conheça o deslize moral, inserindo no inconsciente, juiz severo encarregado de libertá-lo das consequências dos atos infelizes. Tudo isso a gente já falou, né? Então, para eu não falar desse aqui ainda, vamos falar dos outros 3. Já sabemos, né, que trazemos tudo que vivemos em vidas anteriores. Tudo que experimentamos está lá dentro da gente. O self, frio. O self, pô, gente, fala que tá frio. É verdade, tá todo mundo encolhidinho. Eu vou contar para vocês, é que estava em 17. Eu não estou sentindo nada, mas estava em 17. Agora está em 26, vai ficar todo mundo quentinho. Oi? Não está nevando ainda, só no sul, aqui não está não. Então a gente já sabe que a gente traz, né? Tudo que a gente vivenciou, tivemos experiências passadas, bem-sucedidas, mal-sucedidas, né? E quando nós reencarnamos, certamente a gente está reparando essas experiências. Então, tudo aquilo que sai, que foge da normalidade, entre aspas, né? Dentro de uma família, uma hostilidade, uma rivalidade muito grande, está fugindo da normalidade. Então, é importante a gente conhecer, se aprofundar, entender o processo, saber o que está acontecendo para solucionar. Ao invés de levar uma vida inteira o problema, né? A pessoa fala, passei 25 anos sem falar com meu irmão. Porque eu não suportava o meu irmão. Uma vida inteira, 25 anos que a gente não se fala. Poxa vida, perdeu 25 anos, né? Que podia estar construindo coisas, podia estar acabando com essa situação e evoluindo e melhorando, porque o fato de não falar 25 anos com seu irmão não significa que você resolveu o problema. Você só está postergando uma situação que mais para frente você vai ter que resolver. A saúde mental e física é resultado da harmonia entre o self e o ego, real identificação de finalidade existencial e cumprimento dos deveres de iluminação e paz interior. É o que todos nós queremos, né? Iluminação e paz interior, já sabemos que precisa haver um equilíbrio entre o ego e o self. Enquanto o nosso ego falar mais alto que o nosso self, nós vamos estar sujeitos a tudo isso que a gente já estudou. A todas essas situações que eu tenho certeza que nós não queremos passar. Eu falei aqui na última aula, vou falar de novo. Eu tenho certeza absoluta, porque eu estou falando para vocês, mas é para mim também, né? Em primeiro lugar, estou falando para mim isso. Aliás, vou mudar tudo. Eu estou falando para mim e vocês são as minhas testemunhas. E eu esqueci o que eu ia falar. Na aula passada, eu falei... O que eu falei na aula passada? Não me lembro. A gente estava falando do self e do ego. Que a gente tem que...
Não é um momento esquizofrênico, gente, peraí. Eu estava falando da harmonia do self e do ego. Que o self... Tá vendo? Eu não quero ouvir. Eu até esqueci o que eu ia falar de tanto... Olha a fuga! Eu queria falar um negócio para mim que eu nem me lembro, mas tudo bem. Então tá, conforme for na aula que vem, eu vou trazer o que eu queria falar nessa que eu disse na anterior, tá? Isso porque a gente é equilibrado. Então, eu ainda não falei com a Tati sobre isso, mas vou deixar aqui para vocês pensarem nesse assunto. A gente vai daqui a essa aula e mais 2, a gente acaba esse capítulo. Nós podemos, antes de entrar no sucesso, que vai ser do capítulo 7 em diante, que só coisas boas, a gente pode fazer uma aula para falar de tudo que já vimos, tirarmos dúvidas do que ficou mal esclarecido. Podemos dividir em 2 grupos e trazermos temas para a gente conversar. Então, vamos combinar o seguinte... Eu não falei com ela, então é segredo, ela não sabe. Então vamos fazer o seguinte, na próxima aula, quem quiser, traz num papelzinho as questões, as perguntas, para que a gente possa preparar alguma coisa para no dia, então, a gente compartilhar, tá certo? Combinado? E eu prometo que eu vou lembrar o que eu ia dizer e eu digo para vocês até o final do ano. Já chegamos no fim, né? Então agora eu queria agradecer imensamente vocês, porque vocês são muito importantes na minha vida. Quando eu penso em fazer uma aula, alguma coisa, eu penso em todos vocês, né? Eu me motivo, como a gente precisa de motivação na vida para as coisas, né? Eu me motivo a fazer pensando em vocês. E eu ouvi uma música e eu queria muito trazer a música para cá, para a gente, porque eu achei a música linda. Mas trazer a música, assim, não ia ficar legal. Aí eu pensei, eu vou fazer um vídeo e vou levar o vídeo. Então eu aprendi a fazer um vídeo, a colocar a música, a legenda, a foto, tudo isso, para trazer o vídeo para vocês. Por favor, façam cara de que gostaram, hein, gente? Mesmo quem não gostou, faz, que legal, né? Pede no final da aula, me dá um vídeo aí, né? Porque deu um trabalho danado. Hã? Entendeu? Porque eu fui lá, aprendi, né, bonitinho. Não ficou 100%, né, porque eu preciso praticar mais. Vocês vão me dar essa oportunidade de praticar mais para frente. Mas eu trouxe esse vídeo para que a gente... Eu vou passar o vídeo, depois eu termino o que eu vou falar. Vamos lá. Deus nos deu a vida, a inteligência. Falta o vídeo. Tá vindo. Vai perder o vídeo, se a gente conseguir assistir. Suspense. É suspense. Obsessor do som, deixa ela ir trabalhar, poxa. Larga ela. Deus nos deu a vida, a inteligência, a capacidade de praticarmos o amor, a decência, a bondade. E para agradecer, é que juntos hoje estamos, por um mundo mais fraterno, por um mundo mais humano. Se por amor eu vim ao mundo, um mundo de amor eu quero. Se prometer sorrir pra mim, pelo seu sorriso espero. Vou abrir meu coração para receber o
seu. Tudo em nome do amor, tudo em nome de Deus. Se pelas ruas onde andas a injustiça te dá medo, tente fazer sua parte, coração não dorme cedo. Somos todos só metade e completos só seremos se pudermos dividir um pouco do que ainda temos. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. E já chegou o dia da paz. Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. Eu não vou cruzar os braços, fingir que não é comigo. Eu sou parte disso tudo, ser honesto não consigo. Uma palavra de otimismo, de fé e de esperança, pode ser o que é preciso pra começar a mudança. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. E já chegou o dia da paz. Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. Esse é o símbolo da transformação do espiritismo, a borboleta. Não vou pegar os pontos, desistir sem ter lutado, porque a força do inimigo é a fraqueza do meu lado. E quem vai com Deus na frente não vai errar o caminho. Acredite que com Deus você não estará sozinho. Saiba que o monstro é do tamanho do seu medo, que através da sua fé você o destrói com dedo. Todo homem é capaz, se quiser pode mudar, porque você tem a força, basta só acreditar. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. E já chegou o dia da paz. Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. Acredite também. E já chegou o dia da paz. Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. Acredite também. E já chegou o dia da paz. Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. Viu? Esse final fui eu que fiz também. Ah! Obrigada. Viu? Vou fazer muitos outros. Se vocês não gostaram, ferrou. Que a gente possa abrir os nossos corações para esses irmãos que se encontram num momento difícil, mas que é possível sair dessa situação
com a nossa ajuda, com a ajuda da espiritualidade, com o autoconhecimento. Que nós possamos ser esse sorriso, ser esse abraço, ser esse consolo. Que ao invés de fazermos desses nossos irmãos os invisíveis, né? Porque quantas vezes a gente passa na rua, a gente vê esses nossos irmãos brigando com o nada. Eles certamente estão num processo, né, de esquizofrenia, de algum transtorno mental. Eles estão ali num embate com algo que eles estão vendo. E a gente faz de conta que não enxerga esses nossos irmãos, mas são os nossos irmãos. Eles estão na nossa família, que é a nossa família no mundo. Podem não ter o nosso sangue, mas fazem parte da nossa família, né? Então, que nós possamos usar o nosso amor como remédio, como alternativa de cura, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E se eles trazem culpa, que nós possamos aliviar um pouco dessa culpa, tá bom? Agradecemos então essa espiritualidade amorosa e amiga pela sustentação, pelo amparo, pedindo que ela permaneça conosco durante esses momentos que antecedem a palestra. Graças a Deus.